Olá, Fabrício Verdun. Prazer, uma satisfação, uma honra para o site MMA Debate receber você aqui para conversar conosco, contar um pouco da sua história. Você que é uma lenda, um dos maiores nomes da história da luta no Brasil, tanto na parte de jiu-jitsu e também no MMA. É uma carreira brilhante que não precisa de provar mais nada para ninguém. Escreveu com letras de ouro a sua carreira dentro do esporte. Um grande prazer para a gente falar com você. Verdun, conte um pouquinho para a gente do seu início nas artes marciais, onde que você começou a treinar, os seus mestres, enfim, até você chegar na faixa preta de jiu-jitsu. A relação com a arte marcial começou através do meu irmão, um pouco através do meu irmão, porque ele sempre fez capoeira, né? Sempre gostou muito, sempre botou muita pilha, né, que eu fizesse capoeira também, que eu fizesse alguma coisa. E através de uma ex-namorada minha também, que eu tive na época, quando eu tinha 19 para 20 anos, né, e o ex-namorado dela fazia, e tem uma história, né, que ele me desafiou na frente dela, assim, como dizendo, né, vamos fazer um rola aqui, vamos rolar. Eu falei, não sei rolar, não sei fazer isso aí. E aí me deu um triângulo, né, quando me deu um triângulo, eu bati, assim, não sabia nem bater, não sabia nem como. Daí ela botou uma hora pilha pra mim fazer, ela e o irmão dela. E eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer o jiu-jitsu, um ano depois fui campeão mundial. Então, assim que começou a relação com o jiu-jitsu, né, bem dizer. Fabrício, você quando começou a treinar o jiu-jitsu, quem que eram as suas inspirações, né, os seus ídolos no pano? Me inspirava muito no meu professor mesmo, né, no Márcio Corleta, né. O Márcio Corleta sempre foi um atleta muito bom, foi campeão mundial em 2001, e eu sempre me inspirava nele, porque eu sempre fui um cara grande, alto, e ele, né, quando eu cheguei na academia foi ele que me recebeu, tudo, então é um cara que sempre me ensinou tudo. Na verdade, me inspirei muito nele, né, assim, mas tirando o Márcio Corleta, né, que é lá do Sul, eu me inspirei bastante também no Minotauro e no Vanderlei, né, que eu assistia muito o Pride, né, eu assistia o Pride e dizia até meus amigos, um dia eu vou chegar lá. E meus amigos riam de mim, né, que não tinha como, que era muito difícil, e eu hoje aí já tô aí já como campeão, né, então a galera é fã número 1 mesmo, na real, meus amigos. Mas na real foi isso como, mais ou menos assim, Márcio Corleta e Vanderlei e Minotauro. Verdun, se você não tivesse se tornado também uma lenda no MMA, você já seria uma lenda dentro da história do jiu-jitsu no Brasil. Pelos seus títulos, pelo seu imenso talento, você de fato foi um dos maiores gênios da história do jiu-jitsu no país. Conta um pouco para mim, você que viveu numa época onde tinha grandes adversários como Pé de Pano, Roger Gracie, dentre outros, fala um pouco pra gente quem que eram os seus grandes desafios, os oponentes que você achava mais dureza na época que você competia no pano. Bem o que tu falou mesmo, né? O Roger Gracie, né? Pé de Pano também, porque quando eu peguei a preta, o Pé de Pano já estava já há muito tempo já, mas o Roger, o Jacaré, foram os caras que foram da minha geração, assim, sabe? E o Jacaré também foi um desafio muito grande. Eu perdi 2 vezes pro Jacaré, não tive nem chance contra o Jacaré, foi impressionante, na faixa roxa, na faixa preta. Contra o Roger Gracie eu ganhei uma, perdi 2. Então foi meus desafios assim que eu tinha, né? Mas eu sempre morei na Espanha, né? Eu sempre morei com a minha mãe. Quando eu peguei a faixa azul, eu fui morar com ela. Então eu treinava lá na Espanha do meu jeito e voltava para o Brasil só para competir. Eu voltava para o Brasil só para fazer o Mundial, entendeu? Então eu sentia muito isso, que eu não tinha com quem treinar. Claro que não é desculpa, mas eu tô te contando o que acontecia mesmo, né? Que essa é a história, um mês antes para o Brasil. Verdun, você foi bicampeão mundial, né, na faixa preta, e desde a faixa azul de jiu-jitsu você já vinha se destacando em campeonatos. E também você foi bicampeão do ADCC em 2007 e 2009. Mas uma das suas lutas mais famosas foi uma que você não venceu, foi aquela contra o Vini Magalhães. Que eu lembro que no dia que eu olhei assim, eu não acreditei como que ele não bateu. E o seu treinador, na época, ficou assim, não acreditava, achando que você tinha perdido a posição. E depois, se eu não me engano, você deu uma entrevista aqui no vestiário, você fez a posição com ele, mostrou como é que você estava apertando, e ele na hora, lógico, não resistiu. Aí vocês mesmos ficaram assim, assustados, como que o Vini Magalhães resistiu e não bateu. Conte pra gente a sua visão, vendo hoje
que já passaram alguns anos daquele evento. O que você acha? Que foi uma coisa assim, uma posição de detalhe que faltou, que você deixou de encaixar a posição, um detalhezinho, ou você dá um mérito todo pro Vini Magalhães mesmo, e até hoje, você revendo, você fica se indagando como que ele conseguiu resistir? Essa luta contra o Vini, eu ia ser tricampeão mundial do ADCC. Estava muito feliz, estava lutando bem legal, estava lutando bem, né, fazendo uma boa estratégia, tudo. E ele saiu ganhando, né? Ele saiu ganhando na minha frente. Ele me puxou para a guarda e me deu uma omoplata. E eu, para defender uma omoplata, eu girei. Então eu fiquei por baixo. Então foi 2-0 para ele. A gente voltou a ficar em pé os dois. Eu dei uma queda nele e fiquei por cima. E eu sabia que estava perdendo, fui no braço. Só que eu não sabia que o Vini já é conhecido já porque tem esse alongamento, não sei como te dizer, assim, essa hiperextensão que ele tem, né? É uma coisa a mais que ele tem, que não sente dor e tem um alongamento muito bom nas articulações, né? Então, por isso que ele não bateu. Ele já não bate de jeito nenhum o braço, porque ele tem essa coisa, né? Que ajuda ele muito. Eu não sabia disso, né? Se eu soubesse, eu ia no pescoço. Virtu, mesmo que você nunca tivesse migrado para o MMA, você já seria famoso como um dos grandes nomes que a gente teve dentro do nosso jiu-jitsu. Então gostaria que você falasse um pouco como é que foi migrar do jiu-jitsu para o MMA, se teve algum preconceito da sua família, se foi algo natural. Conte um pouco dessa época que você decidiu migrar de lutador de jiu-jitsu para lutador de MMA. Não, isso aí foi bem natural, na real. Eu sempre gostei de luta, assim como eu te falei antes. Eu gostava de assistir o Minotauro, o Vanderlei, me esperava muito pelo Vanderlei, pela agressividade dele, e Minotauro pelo jiu-jitsu que ele tinha, né? Quer dizer, sempre dava a volta por cima e ganhava. Então foi bem fácil, já morava na Espanha já. E comecei a treinar com meu irmão dentro de uma academia, só eu e ele, e a gente conseguiu uma luta lá em Londres, né? Fundo de quintal, vamos dizer assim, numa garagem. Bem pequeno o evento, e ali eu comecei 1-2 vitórias e fui indo, mas na verdade foi bem natural, né? Porque eu sempre quis fazer esse teste, eu sempre quis me testar, e na real quem foi a inspiração mesmo foi o Minotauro e o Vanderlei. E questão de preconceito com a família nunca teve, né? Minha mãe sempre me apoiou nos esportes, sempre me apoiou em tudo, né? Minha família toda, meu irmão também. Fabrício, no Pride você fez 6 lutas, 4 vitórias, foi um ótimo retrospecto, você venceu atletas duros como o Zentzov e o Alistar Overeem, o Alexander Emelianenko, e perdeu para o Kharitonov, uma luta muito dura, e para o Minotauro. E no Minotauro quase você finalizou ele no final e ele conseguiu escapar. Mas assim, na época do Pride você era basicamente um grande lutador de jiu-jitsu, mas não era tão bom na parte de trocação, em defesa de quedas. Você acha que depois que você saiu do Pride, que você fez uma reflexão que você precisava buscar outros treinos para evoluir mais ainda na parte em pé, no wrestling? Não, é isso aí mesmo. Na verdade, eu não sabia nada de pé. Eu era só fazer vamos dizer, o 7-1, assim, o verdadeiro 7-1, porque na real eu não sabia nada. Não treinava, eu treinava só jiu-jitsu, e com certeza com o tempo eu fui me dando conta que eu tinha que fazer as outras modalidades, né? Mas naquela época eu fazia só 1 grau ali na real, porque eu não sabia nada, né? Era só de coração puro, né? Porque eu não tinha nenhuma confiança em pé. Por isso que eu cheguei a perder para o Kharitonov, porque eu não tinha condições de ficar em pé com o Kharitonov, porque o cara era um especialista e eu não, entendeu? Mas foi muito boa a experiência passar no Pride, foi assim, ó, inesquecível. E eu fiz 7 lutas no Pride, se contar, né? Eu tenho 5 vitórias e 2 derrotas, né? Uma eu lutei com o Alexander em Amsterdã. Por falar em Pride, você morou e foi membro da equipe do Mirko, né? Conte um pouco como eram os treinos lá com o croata. E se eu não me engano, em uma entrevista na época em que ele lutou com o Fedor, né, em 2005, e ele acabou perdendo para o Fedor, você dizia que naquele momento ele era na sua visão, um faixa azul. Basicamente ele queria aprender o jiu-jitsu só para fazer guarda e tentar não ser finalizado, correto? Conte assim que nível que você dá pro jiu-jitsu do Mirko, e também como que eram os treinos com ele. Você treinava trocação também, ou basicamente você ia lá para ser o professor de jiu-jitsu dele? Esse convite que eu tive do manager na época do Mirko, né, que foi o meu manager também, o Kenimai na época, um japonês,
me convidou porque eu morava na Espanha e ele que precisava de alguém que soubesse o jiu-jitsu para poder ensinar pro Mirko. Então a proposta foi essa, vem morar com o Mirko na Croácia durante 4 meses para ele lutar contra o Alexander Fedor, né, o irmão do Fedor, e eu comecei a ficar lá com ele. A primeira vez que eu fui, como eu vi o Mirko, foi no Japão, na verdade. Eu fui direto pro Japão. Eu fiquei 1 mês lá no Japão com ele, e depois a gente voltou para a Croácia, comecei a ficar lá direto, lá treinando ele, então não chegou a me ensinar nada, na real, Mirko. Eu estava sendo pago só para poder ensinar ele, para ajudar ele no jiu-jitsu. A gente treinava 2 vezes por dia, né? Treinava de manhã o físico e a parte da tarde a técnica de luta em geral, né? Fazia uma aula particular também, fazia com ele praticamente todos os dias, né? Então eu estava lá para ensinar o Mirko só. Foi muito legal, foi muito boa a experiência, aprendi bastante coisa, assim, questão de disciplina, né? Não aprendi muito porque o Mirko nunca me ensinou nada, na verdade, assim, ele falava assim, eu vou te ajudar, Verdun, quando eu parar de lutar. Imagina se estivesse esperando, até hoje eu estaria esperando o Mirko, porque ele está lutando ainda, né? Ele falava isso, não, quando eu parar de lutar eu vou te ensinar, vou te ajudar. E eu me dei conta disso, eu não queria ser o segundo, né? Não queria ser pro resto da minha vida um ajudante de alguém, treinador, eu queria lutar. Então eu fui embora depois de 2 anos. O meu contrato era de 4 meses, eu acabei ficando 2 anos, de 2004 a 2006, e depois fui embora fazer a minha, né? Fazer o meu camp, fazer meu treinamento, fazer a minha história, né? E por falar em Mirko Crocop, ele recentemente disse que vocês tinham uma aposta e nessa aposta você nunca seria finalizado por ele. E ele disse, até numa entrevista ele foi bem respeitoso, falando que você é uma lenda, um gênio do jiu-jitsu, só que em um dia desses treinamentos ele te pegou num mata-leão e te finalizou. E você teve até que pagar uma aposta para ele, isso não me recordo do que se tratava. Mas ele disse que já caiu em milhares, já finalizou ele milhões de vezes, e uma vez só na vida ele te finalizou. Foi nesse dia que ele te botou para dormir, falou que você deu um vacilo, ele foi lá e conseguiu te finalizar. Isso é ele tentando contar vantagem, tudo realmente esse dia aconteceu. E se aconteceu, conte pra gente como é que foi. Com certeza ele contou para tirar vantagem, né? Porque ele viu que eu estava virando campeão agora, e acho que ele queria se promover para isso, né? Na real, ele quis se promover para lutar um dia comigo, eu acho, alguma coisa assim. E nunca me finalizou, né? O Mirko, o treinamento era dentro da casa dele, era na casa dele, né? O treino, ele tinha academia, tinha tudo, tinha octágono, tinha tatame, musculação, tinha tudo ali dentro, né? Da mansão do Mirko lá em cima da montanha. E ele saiu do quarto dele, eu já estava esperando ele para treinar, eu estava de costas. Ele saiu da casa dele lá de cima, desceu e me pegou por trás, assim, me deu um mata-leão. E falou, agora sai daí agora. Eu peguei e bati assim, né, porque ele estava brincando, entendeu? E não botou para dormir nada. Ele se emocionou e falou que eu dormi, mas é mentira, óbvio que é mentira, que eu não dormi nada. Nunca dormi na minha vida com uma finalização, eu sempre bati antes. Mas foi isso, né? Ele me pegou por trás, né? Botou os ganchos, me deu um mata-leão, encaixou completamente, brincando. E eu peguei e bati na boa, assim, como dizendo, pegou por trás, né? Encaixou a posição completamente, mas nem perto, nem assim, ó, nada nem tonto eu fiquei da negócio de que ele falou que eu botou pra dormir. Isso é completamente história da cabeça dele, né? Ele inventou, se emocionou na verdade, né? Porque não tinha como eu dormir. Entendeu? Se eu fosse dormir, se eu visse que eu ia dormir, eu ia bater antes, entendeu? Então não foi na hora do rola, não foi na hora que a gente estava lutando ou fazendo treinamento, nada, foi numa brincadeira que ele chegou por trás, entendeu? Foi isso que aconteceu. Verdun, se eu não me engano, em 2007 você começou os treinos com o mestre Rafael Cordeiro, né? A gente pode dividir a sua carreira no MMA antes e depois do mestre Rafael. Conte o que o Rafael tem que a maioria dos coaches, dos mestres não tem. O que ele faz para conseguir extrair o máximo do atleta? Qual que você acha que é o segredo do sucesso do grande mestre Rafael Cordeiro? É bem fácil falar do mestre. O mestre é um cara muito inteligente, eu respeito ele muito como treinador, como amigo, né? E ele me conhece muito bem, o mestre me conhece bem, ele se dedica muito a cada lutador. Pro mestre, todos os lutadores que ele tem, todos são iguais, né? Ele não bota nenhuma diferença em cada um, assim, sabe? Dá uma atenção especial para quem vai lutar. Para quem vai lutar, ele sim dá uma atenção especial, sempre, assim, sabe?
mas a visão do mestre, né, essa experiência que o mestre tem, toda a convivência que ele teve na shootbox, toda essa experiência, na verdade, que ele teve, e ele conseguiu se adaptar muito bem como coach, né? O mestre sempre foi um grande coach, sempre teve uma visão muito boa, ele analisa muito bem o teu oponente e nunca enaltece o seu oponente, sempre enaltece a nós mesmos, né? Ele sempre bota nós lá em cima. Verdun, na sua primeira passagem no UFC foram quatro lutas, 2 vitórias, 2 derrotas. Aí você foi para o Strike Force, 2 vitórias contra o Kyle e contra o Pezão, até a sua luta com a lenda russa, o grande Fedor Emelianenko, a luta que mudou a sua carreira, né? A gente pode classificar a sua carreira em antes e depois da luta com o Fedor. Olhando hoje, assim, você acha que o Fedor foi um pouco afoito demais de entrar na sua guarda daquele jeito, tentando terminar a luta de uma maneira muito rápida, coisa que ele já fez e já tinha feito várias vezes e sempre teve sucesso. Mas ali ele estava indo para a guarda com um grande especialista, como era o seu caso. Então, que análise que você faz disso? Né? Muita gente acha que você tomou aquele knockdown, outras pessoas acham que você não tomou e quis levar a luta para o chão mesmo. O seu plano deu certinho naquela luta, né? Não, a luta contra o Fedor foi realmente 100% da estratégia que a gente tinha traçado, né? E é o estilo do Fedor. Acho que não foi em nenhum momento afoito, não, é o estilo dele. A gente sabe que o Fedor derrubava todo mundo e sempre no ground muito bem. Só que eu estava muito bem preparado. Eu estava com o meu físico e a minha cabeça também, essa combinação de ter a mente forte, né, e o corpo, né? Eu estava muito bem condicionado nas duas coisas, né? Então eu estava bem confiante, bem preparado, e a gente fez só a estratégia, né? Realmente aconteceu aquele intercâmbio de golpes, que ele foi muito rápido, e eu consegui encaixar a posição, primeira chave de braço, ele continuou insistindo na posição, e eu consegui fechar o triângulo. E uma coisa que foi bem importante, que não tinha suor ainda, entendeu? Eu estava bem seco, e eu tinha falado isso pro Rafael. Eu falei pro mestre, mestre, eu vou pegar ele bem no comecinho, vou fazer de tudo para pegar ele no começo, porque eu sei que não tem suor e vai ser mais fácil, né? Vai ser mais fácil se não tem suor. E realmente aconteceu mesmo, tudo que a gente tinha programado, né? Tudo que a gente tinha visualizado, tudo que a gente tinha mandado pro universo aconteceu, né? E graças a Deus até hoje acontecendo tudo que a gente traça, que a gente faz na nossa cabeça. Eu sempre visualizo a luta na minha cabeça o tempo inteiro. Vem os pensamentos ruins, assim, né, de ser nocauteado, tomar um golpe, eu sempre tiro essa parte ruim e mantenho a parte boa. Até eu vou, a visualização vai até a entrevista depois da vitória, entendeu? Eu visualizo tudo. Então, aquele momento foi muito especial. Eu vou te falar que foi um momento mais especial da minha carreira, foi a vitória contra o Fedor. Claro que o cinturão agora também, mas especialmente do Fedor. Verdun, ainda falando da luta com o Fedor, né, logo que você fez guarda, ele veio para cima como um touro de você, encaixou já um triângulo nele, ele conseguiu escapar, ele voltou novamente, você pegou ele num outro triângulo, esse que você conseguiu encaixar mesmo, e você saiu para o braço também. Você acha que ele bateu pela dor da chave de braço que você estava dando nele, ou sufocado pelo triângulo? E a gente viu também um erro técnico do Fedor, né, que na hora que ele girou para o lado errado, ele tinha que ter girado para o lado do braço, ele girou para o outro lado, então ele acabou se estrangulando mais ainda. E eu lembro que depois da luta, né, a gente, poxa, você ganhou do melhor do mundo, para muitos o maior da história, e você comemorou e tal, mas você teve muito respeito pelo Fedor. Você não tripudiou dele em momento nenhum, e ele também não deu desculpa, né, ele, muito humilde também, chegou e deu os méritos a você. Então eu queria que você falasse um pouco de bastidores assim, sobre aquela luta, e se realmente o Fedor é um poço de humildade, como todo mundo diz, porque todo mundo fala só maravilhas do Fedor. Realmente ele é uma pessoa bastante humilde, né? O que pegou, na real, eu acho que foi o pescoço, né? E o braço também, porque foi um ataque duplo, né? Que um ataque duplo é bem difícil de defender, porque eu fui no pescoço e ele deixou o braço, eu peguei o braço também. Mas na real, eu acho que foi o ar que faltou mesmo. Ele tentou resistir o máximo
Então eu vou te falar bem a verdade, mas acho que pegou as duas coisas. Acho que foi as duas, foi o pescoço ali sem faltando ar e mais o braço e ele teve que bater. Não teve opção, entendeu? E como tu falou, ele saiu pro lado errado realmente. No jiu-jitsu a gente mostra sempre pro lado do braço, né? Que para abrir a posição, mas não pro lado contrário. Mas ele sempre fazia aquilo ali e sempre dava certo, né? De girar para aquele lado pelo suor, pela técnica dele, que ele tem uma técnica muito boa de sair daquele lado, tava bem confiante, só que tava muito bem encaixado, né? E sobre o respeito também, eu acho que o Fedor é um cara mais humilde que eu já vi na minha vida, assim, sabe? Porque o cara realmente é humilde, o cara é um cara simples, é um cara que não tem aquela coisa do falso humilde, entendeu? Que tem muito isso na luta, muito mesmo. Não vou citar nomes, mas tem muita gente no mundo da luta que essa falsa humildade é demais às vezes, sabe? E o Fedor realmente eu respeito ele muito. Achei assim que a galera esqueceu muito rápido do Fedor. Agora com essa volta dele, estou muito feliz que ele tenha voltado depois desse descanso que ele precisava. Ele precisava desse descanso, né, para a cabeça, aquela pressão de ser o melhor do mundo por muitos anos. Então acho que ele estava precisando dessa descansada. Ele vai voltar com tudo com certeza e se um dia acontecer essa revanche, eu vou aceitar com todo prazer. Falando nisso, né, você que agora está aí na Rússia participando de eventos, de seminários, ele vai voltar num evento no Japão, né, que dizem que vai ser nos moldes do Pride, com os mesmos promotores do Pride. O que você acha dessa luta do Fedor? Você acha que isso vai movimentar o MMA, que vamos ter um outro evento no Japão, possivelmente um evento grande? Ou você acha que tecnicamente o Fedor deveria ter ido para o UFC, onde estão os melhores do mundo, você, o Caim, o Cigano, o Barnett, enfim, os grandes nomes estão no UFC, isso é indubitável. Você acha que ele fez uma escolha mais na zona de conforto dele, pensando simplesmente em dinheiro, assim? Porque a parte técnica, com certeza, os melhores do mundo estão no UFC. Não, com certeza. Eu acho também que o Fedor tinha que estar no UFC, só que eu acho que não entrou num acordo. Eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu, mas o Fedor no Japão é um cara muito querido e eu acho que valorizar ele é suficiente para ele lutar no Japão, né? Acho que é importante também essa parte financeira, depois de estar um tempo parado, né? Então, o Fedor com certeza vai fazer uma carreira, já fez a carreira dele, mas essa segunda etapa da carreira dele com certeza vai ser um grande sucesso. E um dia, se ele vir para o UFC, vai ser muito bem recebido com certeza por toda a produção, né, por todo o evento em si. Eu acho que foi questão de negociação mesmo, porque ele não veio, né, não por zona de conforto, porque o Fedor nunca escolheu adversário, né, sempre lutou com os melhores. Fabrício, depois da luta com o Fedor, tivemos aquele GP do Strike, e você caiu na chave na luta com o Alistair Overeem. E bem pouco tempo antes você tinha atingido seu nível preta de Muay Thai, dado pelo mestre Rafael. Mas você acha que naquele dia faltou um pouco de confiança para você? Porque você quis levar a luta para o chão o tempo todo, e mesmo nas horas que teve parte em pé, você conseguiu balançar o Overeem. Você vendo hoje, sabendo que o Overeem é um lutador que, na hora que entra um golpe nele, ele meio que derrete, ele é meio frouxo, assim que todo mundo diz. Você acha que olhando hoje a luta, você acha que a tática certa teria sido você trocar com ele e depois levar para o jiu-jitsu? Primeira vez que eu tive uma sensação de overtraining, né, que eu passei do ponto, porque eu treinei muito, eu me dediquei bastante para aquela luta. Eu acho que eu não calculei certo, eu não sei se eu estava cansado do treinamento, eu não sei o que aconteceu, mas eu não estava bem. Então eu não gosto de dar desculpa, né? Perdeu, já era, mas é o que eu senti na hora, assim, depois foi comprovado realmente. Fui pro médico, né? Não depois da luta, mas depois eu fiz alguns exames e realmente eu estava em overtraining, né? Tinha passado do ponto mesmo, porque eu não parei de treinar. Depois que eu ganhei do Fedor, eu continuei treinando. E aí fecharam essa luta com o Overeem. E o Overeem ali tava... Pra todo mundo viu que o Overeem tava com, acho que 120 quilos, né? Alguma coisa assim. E tava no auge, né?
eu queria ficar em pé, mas só que eu não tinha condições de ficar em pé. Não era que eu queria puxar para guarda, era o meu instinto, né? Porque o meu instinto, como eu aprendi no jiu-jitsu, da defesa pessoal, do jeito que eu senti que eu podia fazer para ele não me nocautear. Então eu aguentei até o final, para te ver como foi na decisão, né? Só que ele acabou de falar agora numa entrevista há pouco tempo, né, que me ganhou, que eu tenho medo também de enfrentar ele. Agora todo mundo tá dizendo que eu tenho medo de todo mundo, né? Eu não consigo entender, mas tudo bem. Que eu tenho medo, que não sei o que, mas ele não lembra, acho que eu finalizei ele no Pride, né? Eu finalizei ele em 2006, peguei ele na Kimura, ele bateu, ele nem bateu, ele gritou. Ele gritou como bateu ao mesmo tempo, gritou e bateu. E depois me ganhou por pontos, ali eu em overtraining me ganhou por pontos e a luta foi horrível para os dois, né? Todo mundo vaiou essa luta. Agora falando da sua segunda e gloriosa volta ao UFC, você voltou ao UFC, venceu o Nelson, o Rousseau, o Minotauro, o Browne, o Hunt, antes de pegar o Caim e se tornar o campeão linear dos pesos pesados. A tática contra o Caim era aquela mesmo, trocar um pouco com ele, e quando ele ficasse desesperado para tentar ganhar por pontos, ele ia tentar, lógico, a queda para tentar garantir algum ponto, né, na luta, enfim. Você já sabia, já tinha estudado muito o movimento, pelo que a gente viu, que na hora que ele abaixou a cabeça e foi, você já encaixou rapidamente o golpe. Assim, isso foi bem treinado, vocês já sabiam que ele ia fazer exatamente aquele movimento em algum momento da luta? E qual foi a emoção de se tornar campeão peso pesado do UFC e se tornar o maior peso pesado da atualidade? Não, com certeza tava tudo planejado já, a gente estudou muito o Caim Velasquez. Eu tinha certeza que ele tinha, que o instinto do Caim Velasquez era me botar para baixo, não tem como ele não tentasse esse movimento, né, esse double leg ou single leg, numa queda. Então eu contratei alguns sparring do wrestling antes e eu mesmo estudei, fazendo clinch, né, o Thai clinch. Eu via que o pessoal do wrestling, ele entrava no double leg ou no single, quando eles tinham o Thai clinch, entendeu? Quando eu agarrava no Thai clinch, os caras, a defesa deles do Thai clinch era entrar no double ou no single. E eu comecei a me dar conta, né, que ali, comecei a me dar conta e comecei a encaixar a guilhotina, comecei a ver que ali a guilhotina era muito bom. E assim foi indo, foi na estratégia pura mesmo. Treinei muito aquele movimento, muito mesmo. E falava pro mestre, vai ser na guilhotina, mestre. Verdun, você já finalizou o Fedor, Minotauro, Caim, ganhou de um campeão do K1, que foi o Mark Hunt, por nocaute. Você já ganhou de várias lendas, já é campeão do UFC, bicampeão do ADCC, bicampeão mundial de jiu-jitsu, além de outros títulos no jiu-jitsu. Qual a análise que você faz da sua carreira? Você não precisa provar nada para ninguém, você é sinônimo de uma pessoa vitoriosa e realizada dentro da sua profissão. Mas o que falta ainda para o Fabrício Verdun? Que conquistas que você ainda tem em mente? Enfim, quais os planos que você tem para o seu futuro como lutador? Claro que eu estou muito feliz com a minha carreira. Eu acho que eu me dei conta de ser um profissional um pouco tarde, vou te ser bem sincero. Né, eu comecei o jiu-jitsu, mas eu comecei assim, treinava muito no começo. Depois eu dei eu me mudei para a Espanha, então não tinha um treino ideal, adequado para poder ser um campeão assim o tempo inteiro, entendeu? E no MMA também eu também demorei um pouco assim de me dar conta que eu queria ser um profissional 100% de MMA, né? E hoje em dia o meu objetivo maior é manter o cinturão por muito tempo, né? Eu pretendo lutar mais de 2 ou 3 anos mais, né? Eu tô com 38. E manter esse cinturão e sair por cima. Não quero que aconteça o que acontece com muitos lutadores, né? De estar ali em cima, de repente cair, né? E os outros novos virem em cima fazer o nome em cima de ti, entendeu? Não quero isso. Nova geração, que é normal que aconteça isso, que a nova geração vem com tudo mesmo. E sair por cima, entendeu? Ficar como meu trabalho, como um comentarista no UFC na América Latina, né? Ter os meus outros negócios também. Então eu quero sair ser lembrado como um campeão, entendeu? Eu acho que o único cara que foi o mais inteligente no meu ponto de vista foi o George St. Pierre, né? O St. Pierre eu acho que foi o cara mais inteligente de todo mundo, saiu por cima, saiu com o cinturão, né? Deixou o cinturão, ele quis deixar o cinturão e saiu como campeão mesmo. O cara foi muito inteligente,
não tinha que mostrar mais nada para ninguém, tá bem financeiramente, muito bem, né? E eu quero seguir os passos do Sam Pierre, tá bem real nesse ponto. Nesse ponto eu quero fazer igual a ele, né? Sair por cima. Fabrício, para terminar, conte se já tem data e local para sua próxima luta com Caim e se você achou justo darem o rematch imediato para ele, sendo que você venceu ele de uma maneira bem clara, você foi melhor em pé, melhor no chão, em tudo você foi melhor do que ele, você não deixou margem nenhuma de dúvida, então não é aquela vitória que merecia um rematch imediato. E, enfim, se você acha que foi injusto, precipitado, poderia ter dado a chance para o Miocic e para outros lutadores. Eu até falei, né, como respeito muito o Caim Velasquez, como todos os lutadores, eu mesmo falei depois da entrevista dentro do octágono ainda, falei que, né, uma revanche contra ele. Eu já tinha isso em mente, não sei porque eu já tinha visualizado isso, né, que o Rafael, o mestre sempre falava, Verdun, tu vai ganhar do Caim Velasquez agora, tu vai ganhar dele de novo e depois a gente vai continuar a nossa carreira, mas vai ser assim. Então eu já tinha visualizado isso, na verdade, por isso que eu cheguei a falar na entrevista. Aí esse tema de se é justo ou não, eu não gosto de falar disso. Eu prefiro que os fãs falem, né? E pelo que eu vi, os fãs não estão de acordo, né? A galera não tá assim, não. Eu vi que a galera não ficou assim como dizer, realmente ele merece uma revanche. Eu vi que a galera estava dizendo como estava contra isso, né? Mas tudo bem. Verdão. E por falar nisso, a sua segunda luta com Caim, né, esse rematch já tem data e local definido pelo UFC? Vamos com tudo. Agora não tenho data definida ainda para minha luta. Estão especulando que seja em Curitiba. Não posso dar uma certeza porque eu não tenho essa informação 100%, né? Porque o estádio do Atlético é retrátil, entendeu? O tato abre e fecha, então pode ser que seja lá, pode ser que seja no estádio no Brasil. Eu acho mais justo mesmo. Lutei 2 vezes na casa do Caim, agora é minha vez de lutar na minha casa, né? Verdun, uma honra imensa falar com você. Você é um sinônimo de vencedor, de campeão. Realmente um dos maiores nomes da história da luta no Brasil, nem só do MMA, do Jiu-Jitsu, e uma figura extremamente simples, muito educado, muito bacana. E o site MMA Debate se sentiu muito honrado com essa entrevista. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os seus fãs no Brasil inteiro. Você tem fãs no mundo inteiro, muito querido pela pessoa que você é e pelo lutador talentosíssimo que você se tornou. Gostaria que você deixasse um recado para os seus fãs do Brasil inteiro. Primeiro eu quero agradecer a vocês aí também, né? O jeito que tu fala de mim é bem motivante. Valeu mesmo, obrigado mesmo, valeu aí pela entrevista, né? E falar pra galera acreditar mais no lutador brasileiro, né? Que eu sempre fui muito subestimado, né? E mostrei realmente na prática, né? Que eu queria ser o melhor do mundo e isso eu queria passar para as pessoas, né? Que quando tiver um sonho, quando tiver um objetivo, acreditar em si mesmo, não esperar pelo terceiro, né? Não ser egoísta, óbvio que não, mas também ir para frente pensando no teu potencial, né? No potencial de cada um, né? E jogar para o universo. Eu aprendi com um amigo meu que se chama Luciano Mutante, né? Que é lutador também lá de Porto Alegre. Ele falou, Verdun, joga para o universo que vai dar certo. E acreditar mais, né? Isso que eu queria dizer, né? Da galera acreditar mesmo no lutador brasileiro, né? Que a gente tem essa coisa do guerreiro, a gente tem essa coisa do querer vencer, né? E não só no MMA, mas que em todos os esportes, em todos os pontos, assim, sabe? Da vida do brasileiro. A gente tem essa coisa de querer ganhar e sempre defender a nossa família, e é importante, né? Fazer a coisa certa.